Fala nação, mais um vídeo aqui no canal Fla News. Passando aqui no começo do vídeo para pedir para vocês, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para mais amigos para conhecer o canal. Vamos encher esse YouTube de flamenguista. Bom, o vídeo de hoje é o corte do programa da ESPN, apresentado pelo João Guilherme, falando aí sobre essa derrota do Flamengo, sobre o Fluminense aí. O Flamengo praticamente dando adeus, né, ao Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhando também, o Flamengo perdendo, ficando 12 pontos agora de diferença. E eu quero saber, Flamengo, você acha que o Flamengo deve ir com o time titular do Brasileiro ou começar a poupar, colocar time B, né, junto com o time principal, até as rodadas que chegarão, né, na final da Copa do Brasil e da Libertadores? Você acha que o Flamengo deve poupar? Deixa seu comentário aí. Então, chega de enrolação, vamos pro vídeo. Trabalha muito bem, e o Flamengo que, para mim, em termos de chance, foi superior, né? Quando teve a criatividade, foi um Flamengo que realmente comandou, que tentou, que criou, mas numa tarde feliz do Fábio, que foi excepcional. É isso aí, Pascoal! O Fluminense venceu o Flamengo, Pascoal! A gente vê jogos do Flamengo contra algumas equipes e a gente vê como é que alguns treinadores conseguem bloquear o Flamengo. Como o Atlético Paranaense, naquele primeiro jogo do Maracanã, no empate, e Fla-Flu, por exemplo. É um negócio impressionante. A impressão que eu tenho é que o Fluminense janta a mente do time do Flamengo. O Fluminense entra em campo e os jogadores do Fluminense sugam as energias dos jogadores do Flamengo. Você não tem essa impressão? Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa mesma impressão. Os jogadores do Fluminense entram em campo, eles sugam as energias dos jogadores. É psicológico o negócio. É um negócio impressionante. O Fluminense suga as energias assim do Flamengo e aí o Flamengo não sabe o que fazer. O Pedro deu uma bola para o debochado. O Pedro é que foi o debochado na bola pro Arrascaeta. Aliás, que outro que ontem fez só isso, né? O Flamengo fez um bom jogo. Fez. Gente, se a gente tiver as imagens do segundo gol do Flamengo, do Fluminense, o Fluminense deu um totó. Deu um totó no Flamengo, toma chocolate e paga no que deve, pá, e pum, e pega aqui, e pega ali, e volta pra cá, e dá um devorteio, e pega na frente, e tal. Aí sai a falta. O zagueiro, o Davi Luiz, estava de centroavante. Sai a falta do Davi Luiz de centroavante, dá na frente. A bola sai por dentro, sai o segundo gol, mas saiu. Aliás, colocaram até na súmula errada, né? Quem fez o gol foi o Natan. Mas já corrigiu. Quem fez o gol foi o Natan. Agora, colocou o Cano, agora é o Natan, tá corrigido. Por gentileza, né, meu senhor? Por gentileza. Já não chega o que aconteceu no jogo do Ceará com o São Paulo, uma calamidade pública também lá. Daqui a pouco vamos falar desse jogo também, pessoal. Calamitoso. Mas esse gol sai, dá uma olhada aí. Não, tá tudo ali, ó. Esse é gol churrasco. É gol do churrasco depois do rachão. É verdade. Tem um rachão e tem um churrasco. Então sai o churrasco, esse é o gol do rachão, depois do churrasco ali. Não tem ninguém marcando ninguém, é tudo à vontade, a tarja não tá ajudando. Aí vai daqui, vai dali, e pá, e sai o gol ali, entendeu? É isso. Tinham três jogadores desencaixados na marcação. Isso é gol churrasco. É gol de churrasco. É gol de rachão. E ó, que o goleiro, quando tá no rachão, que toma um gol desse, fica brabo. O brasileiro no rachão, os caras ficam mais bravos que no jogo. E o Fábio ali também acabou. Não sou goleiro, para falar melhor, mas o Fábio acabou falhando ali também. Mas tem muito disso, você acha, Praz, você que já viveu muitas rivalidades como jogador de futebol, entrou já nesse campo do emocional, do psicológico, essa disputa aí entre Flamengo e Fluminense? Assim, eu vou falar em cima de situações que eu vivi, né? Eu joguei muito contra times do Diniz, tanto quando o Diniz estava no Audax, que era, assim, um modelo de jogo parecido, mas potencializado a potência 10, né? Porque o Felipe Alves é um goleiro que, assim, faz coisas absurdas com o pé, né? E ainda no Audax, que é um time onde a tua margem de erro pode ser maior, né? Contra o Fortaleza também, que apesar de não ser treinado pelo Diniz, mas o Rogério também implantava muito esse sistema de usar o goleiro como a superioridade numérica, né? E assim, o Sampaoli deu uma entrevista falando porque perguntaram para o Sampaoli, né, se ele gostava muito do modelo do Diniz, porque o entrevistador achava que era um modelo parecido com o Sampaoli, de ter posse de bola. Só que o Sampaoli tocou num ponto que deixava ele incomodado, que o Diniz, ele traz essa posse de bola e o time adversário muito para próximo da área. O Sampaoli, ele quer, através da posse de bola rápido, ultrapassar o meio-campo e fazer posse de bola no ataque. Às vezes não consegue, né? Mas
Aí, quando tu vai trabalhar, assim, a maioria dos times, eles jogam num padrão mais ou menos parecido. Faz saída de 3, bola longa. Então, o que tu trabalha durante o ano, nas semanas, se encaixa em praticamente assim, 90% dos times, né? Com algumas características, particularidades diferentes. Mas o sistema do Diniz, ele é totalmente diferente em relação à questão da construção do jogo. Então, entra na parte mental. Até o Zinho falou que o Pedro, o Arrascaeta, o Gabigol não tiveram um desempenho muito bom. O Pascoal falou de entrar na mente dos jogadores do Flamengo. Eu acho que é justamente por isso. Às vezes que tu vai... A maioria dos times, quando vão jogar contra o Fluminense, eles têm que desenvolver um sistema novo de marcação, que não é usado muitas vezes durante o campeonato. É um sistema usado, assim, dificilmente... Específico para o Fluminense. Para o Fluminense, por causa do Diniz. Porque tu tem que adiantar muito, tu bota os caras a marcarem dentro da área. E além disso, em outros jogos tu marca também dentro da área adversária, no campo de ataque. Só que os jogadores do Fluminense rodam muito. Às vezes o Samuel Xavier sai, vem para dentro, o Nino sai para o corredor. Eu vi um treino do Diniz no Vasco que o Castan estava passando por fora para fazer a saída de jogo. Então, e isso acontece o quê? Isso desgasta muito. Ontem ele fez isso para ele. Então, e desgasta muito. Aí o Gabigol tem que correr muito, porque não é só tu marcar setorizado, os caras começam a rodar. E eles têm a posse de bola, eles arriscam. Muitos times que daqui a pouco, numa primeira pressão, numa segunda pressão, já dão uma bola longa, eles não. O Ganso é fundamental para isso, porque o Ganso é o cérebro desse sistema, né? Porque ele joga muito sob pressão, ele gosta... O Ganso gosta do jogo curto, da bola no pé, gosta de espaço apertado, se sente confortável com isso. Então isso desgasta muito, porque daqui a pouco, como eles rodam muito, tu tem que rodar muito, tem que correr muito, e tu acha que eles vão fazer a bola longa, eles não fazem, eles tocam de novo. Então desgasta para marcar, aí desgasta o pessoal do ataque, e aí, ainda mais quando tu sai na frente. Quando o Fluminense, o time do Diniz, o Audax era assim, quando o Audax saía na frente, era muito complicado. Teve um jogo em Osasco, que a gente saiu perdendo. Cara, ele começava a rodar, não chega a ser tanto no Fluminense, mas no Audax era impressionante. Então a gente falava, não podemos sair atrás, porque sair atrás privilegia o sistema dele, que é atrair, fazer, rodar, criar, desorganizar o teu time, né? Então isso causa muita dificuldade, apesar de que essas derrotas do Fluminense, aliás, as vitórias do Fluminense contra o Flamengo não são só com o Diniz, né? Já vem de antes, né? Com o Abel. Já vem com o Abel, sim, então... Sim. Mas é um modelo de jogo que causa dificuldades para tu marcar, porque não é comum. É verdade. Agora, o Fluminense, porque o Flamengo nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras são times que têm se destacado aí no futebol brasileiro, têm chegado na maioria das finais, têm conquistado a maioria dos títulos e têm levado vantagem sobre muitos rivais, né? O Flamengo é um time que tem melhorado o seu retrospecto e levado vantagem sobre muitos times, inclusive os times de São Paulo. Mas, quando enfrenta o Fluminense, eu acabei de dizer aqui, nos últimos 10 Fla-Flus, 6 vitórias do Fluminense, 2 empates e 2 vitórias do Flamengo. Ozinho, o Fluminense é quem melhor sabe enfrentar o Flamengo, e esse detalhe que o Praz levantou aqui é interessante. Não é de agora do Diniz, né? O Abel anteriormente e antes do Abel tem essa coisa do Fluminense saber enfrentar o Flamengo desde a época que você jogava, que participou de grandes Fla-Flus também. Assim, é difícil, né? Você voltar muito no tempo assim. Se analisando muito agora o momento, né? Ontem uma outra estratégia muito boa do Diniz foi fechar o lado direito do Flamengo. Muita gente não estava fazendo muito isso. E a força ofensiva do Flamengo é o lado direito com a subida do Rodinei. O Rodinei espeta como quase um ponta o Flamengo com a bola. Quem fica mais é o lado esquerdo, o Felipe Luiz. E ele colocou muitos jogadores para aquele setor. O Matheus Martins ficou ali, o próprio Aras, que às vezes vai para o lado direito, mas numa construção caía pelo meio para fechar ali o Everton Ribeiro. Marcou também a movimentação do Gabigol. Aí o André ficava mais em cima do Arrascaeta. Então, assim, ele foi estrategista. O Flamengo, com a bola, ele tentou anular e conseguiu muito o lado direito do Flamengo. Apesar que o gol sai ali num cruzamento do Everton Ribeiro e o Cebolinha pega, mas já o Fluminense com 2-0. Então, acho que assim, a preparação para jogar contra o Flamengo, a maioria dos times sabe do poderio ofensivo do Flamengo, o momento que vive o Flamengo, principalmente com o Dorival, a subida de produção, a recuperação de muitos atletas. Então, se torna um jogo diferente.
as equipes vão jogar contra o Flamengo, é diferente. E o Fluminense, pelo clássico regional, pela rivalidade, e por vir há muito tempo, os números dizem isso, até com outros treinadores. Com o Jorge Jesus, né, o Flamengo do poderoso Jorge Jesus, tinha dificuldade para jogar contra o Fluminense, porque assim, a marcação, a intensidade, a entrega, a competitividade do jogo se torna diferente, né? O Fluminense encara como uma decisão. Eu até estava vendo o jogo e falei, se o Fluminense joga assim contra o Corinthians, o Fluminense era superior ao Corinthians para conseguir a vaga, mas não repetiu, não fez a mesma estratégia, não jogou do mesmo jeito. E aí tá fora da competição. É, de repente, o que falta. O Fernando Diniz lapidar isso para conseguir o que falta para ele. Título, conquista. O trabalho é maravilhoso, o modelo de jogo é sensacional, corre seus riscos? Corre. Mas é um risco que ele calcula, ele acha que é o correto para o Fluminense chegar ou os trabalhos deles se concretizar com conquistas. É o que está faltando. O Fluminense está nessa briga no campeonato, acho uma distância muito longa e os jogos que tem pela frente, pega o Juventude em casa, é o último colocado, é uma obrigação conseguir os 3 pontos, mas o próximo jogo já também é contra o Atlético fora. E aí vai ter que fazer uma campanha, o Praz falou aí, né? Impecável nessa reta final e, além disso, contar com o Palmeiras cair de produção. Por isso, acho muito difícil.